Gestação e prótese total do quadril. Quais são os cuidados e os maiores desafios de quem tem prótese total do quadril e acabou de engravidar? Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado na articulação do quadril. E hoje eu quero trazer um vídeo tanto para você que é gestante, tem dores no quadril, tem algum problema no seu quadril, como para você que tem prótese total do quadril e está pensando ou está grávida nesse momento. Quais são os riscos que você tem? Qual que é a melhor via de parto? Eu vou falar tudo isso nesse vídeo, então acompanhe o vídeo até o final, você não vai se arrepender. A gestação é um período de grandes mudanças fisiológicas, alterações normais que a mulher passa, principalmente no seu corpo. E para aquelas mulheres que possuem uma prótese total do quadril, esse período pode ser muito desafiador e pode gerar algumas preocupações, ansiedades para essa mulher. O peso extra, as alterações hormonais e a modificação da sua biomecânica corporal envolvem uma série de alterações e são fatores que podem impactar na articulação do quadril. E se essa articulação possui uma prótese, a gente pode ter um prejuízo ou essa prótese pode ser afetada de alguma forma. Dessa forma, é fundamental que a gente compreenda quais são os principais desafios e cuidados que são necessários para garantir uma gestação saudável, tranquila e sem complicações. Agora eu vou falar o que é normal, o que acontece de forma fisiológica com todas as mulheres que têm ou não prótese e quais são as mudanças no corpo da mulher, o que ocorre, qual que é o segredo da gestação e como isso pode afetar a articulação do seu quadril. Bom, durante a gestação, o corpo passa por uma série de mudanças hormonais e isso inclui o aumento da secreção de um hormônio chamado relaxina. Esse hormônio, a relaxina, tem a função de relaxar os ligamentos para poder facilitar o parto, acumular aquele útero gravídico que tem o feto dentro, mas também pode afetar a estabilidade da articulação do quadril. E isso pode ser preocupante para mulheres que têm prótese total do quadril, por exemplo. Além disso, o aumento do peso do corpo, que é normal aumentar, cerca de 10, 15, algumas mulheres 20 quilos a mais de peso no seu corpo, E a alteração do centro de gravidade da mulher, que é deslocado para frente, e por consequência você tem uma alteração na marcha dessa mulher. A mulher começa a ter a marcha anserina, que é aquela marcha característica da gestante, com os pés afastados, que aumenta a base do seu corpo para aumentar o equilíbrio, uma hiperlordose lombar compensatória para tentar equilibrar o corpo que é projetado para frente, com aquele aumento súbito, do volume abdominal. Então, essas alterações podem causar uma certa preocupação para a mulher e pode gerar algumas dores adicionais, principalmente quem tem prótese total do quadril. A grande dúvida também é se essas alterações vão impactar na durabilidade dessa prótese. E isso eu vou responder para vocês baseado em estudos clínicos. Puxa, Dr. Rafael, você falou dessa alteração de marcha. Como que eu posso balancear isso? Como eu posso melhorar e prevenir que isso vá piorar a situação do meu quadril? Bom, acompanhamento multidisciplinar é fundamental em todo paciente, especialmente a paciente gestante. Se você acompanhar com um especialista na área, esse especialista pode te recomendar alguns exercícios específicos para fortalecer a musculatura ao redor do seu quadril, manter a estabilidade desse quadril e ajudar na questão do equilíbrio, para que você melhore seu padrão de marcha e não sobrecarregue tanto essa articulação. Para fechar esse assunto, então, praticamente todas as mulheres apresentam algum grau de desconforto musculoesquelético durante a gravidez. Isso é normal. A dor na região da frente do quadril, provavelmente devido ao estiramento dos músculos e ligamentos na face anterior do quadril, é um sintoma muito frequente e comum durante toda a gestação. Algumas mulheres sentem mais, outras menos. Algumas referem melhora, outras referem piora das dores conforme passa a gravidez, principalmente no terceiro trimestre, onde o volume abdominal está muito grande e todas essas alterações fisiológicas que eu listei para vocês estão mais ampliadas. Outra coisa que eu vou citar aqui são duas doenças
que podem causar dor incapacitante durante a gravidez e elas devem ser suspeitadas nas pacientes gestantes. Uma é osteonecrose e a outra é osteoporose transitória do quadril. Essas pacientes vão apresentar dores muito intensas e atípicas, diferente do que é normal, do que é fisiológico. E essas duas doenças têm que ter um diagnóstico precoce, porque quando elas são tratadas numa fase inicial, elas têm um bom prognóstico. Por isso que é importante, mesmo se você viu esse vídeo, falou, puxa, eu estou reconhecendo o meu quadro, eu estou reconhecendo as minhas dores, não deixe de consultar um especialista na área, além do seu ginecologista, porque às vezes você pode estar à frente a uma dessas duas doenças e se você tratar elas de forma rápida, precoce, você vai evitar complicações maiores no seu quadril. E agora uma boa notícia para a pessoa que tem uma outra doença, que é a tal da artrite reumatoide. Eu só estou dando notícias ruins, né? Então eu vou falar uma boa aqui. A dor e a sinovite causadas pela artrite reumatoide geralmente diminuem durante a gravidez. É isso mesmo. Isso por que acontece? Possivelmente, a melhora das dores é resultado do aumento da secreção de substâncias endógenas, como a cortisona, que é um anti-inflamatório natural do nosso corpo. Aproximadamente 2/3 das mulheres que têm artrite reumatoide apresentam uma diminuição substancial do índice de dor articular, mas daí a dor geral e também da sensação de inchaço que elas têm nas articulações. Isso geralmente começa assim que engravidam e continua aproximadamente 6 semanas após o parto. Tá vendo? Então, gestação não é só sofrimento, tem notícia boa também na gestação. E quais são os cuidados para a mulher que tem prótese total do quadril durante a gravidez? Para essas mulheres que têm uma prótese total do quadril, alguns cuidados são de suma importância e são essenciais para garantir uma gestação tranquila e segura. Entre eles, eu quero destacar, primeiro, o acompanhamento médico regular. Tá? Então, o ortopedista, o cirurgião de quadril que fez a cirurgia e o obstetra devem sempre trabalhar em conjunto para monitorar qualquer desconforto que você sinta durante a gestação e avaliar sempre se isso tem a ver com a prótese ou não. É muito importante que você faça uma fisioterapia de forma regular e pratique exercícios leves como hidroginástica, alongamentos específicos que vão ajudar a manter a mobilidade do seu quadril e reduzir os impactos, que as alterações fisiológicas da gestação vão ter sobre a sua prótese. O controle do peso corporal é essencial, tá? Toda mulher tem que controlar para que esse ganho de peso não seja exagerado, mas você que tem uma prótese total do quadril tem que ter um cuidado redobrado para não sobrecarregar a articulação do quadril e não ter nenhum prejuízo, nem acelerar o desgaste da prótese que você tem. Evitar movimentos bruscos e posturas inadequadas deve ser um cuidado que a gestante tem que ter frequentemente. Ela tem que evitar cruzar as pernas, realizar movimentos bruscos que possam comprometer a estabilidade do quadril. Isso durante a gestação e também na hora do parto. O uso de calçados adequados, confortáveis e com boa estabilidade vão te ajudar a prevenir quedas, por exemplo, que são até comuns para as pacientes que têm essa alteração muito grande de marcha, de peso corporal. Então você não quer que isso aconteça tendo uma prótese total do quadril. Por isso, tome cuidado com o tipo de calçado que você vai usar, você vai estar prevenindo alguma complicação na tua prótese. E o parto e o pós-parto, como que funciona isso para a mulher que tem prótese total do quadril? A escolha, entre fazer uma via de parto normal ou uma cesariana deve ser feita sempre como uma recomendação médica, tá? E como funciona a via de parto para a mulher que tem prótese total do quadril? Como que é feita essa escolha, se ela vai ter o parto normal ou cesariana? Essa escolha deve ser feita geralmente em conjunto entre o ortopedista e o ginecologista. Embora muitas mulheres que tenham prótese total do quadril possam ter o parto normal, existe o receio, de que algumas possam necessitar de cesariana devido a alguma restrição de movimento ou então o risco, de complicações como luxação, fraturas, esses movimentos bruscos e intempestivos que às vezes tem no parto normal. Um dos poucos trabalhos que a gente tem na literatura médica com um N grande de pacientes
né, a esse respeito foi conduzido na Clínica Mayo e mostrou alguns dados interessantes para a gente. Esse trabalho mostrou que o parto normal, né, aquele parto por via vaginal, é possível sim na maioria das pacientes que engravidam após terem feito a substituição do quadril delas, e foi necessária uma cesariana para o parto do primeiro filho em aproximadamente 35% das pacientes estudadas nesse trabalho. E o que foi constatado é que essa taxa não é muito diferente das taxas de cesariana nas estatísticas americanas, das mulheres americanas em geral, e que a maioria das cirurgias que foi indicada por razões meramente obstétricas, não tinha nada a ver com a questão da paciente ter ou não prótese total do quadril, o que é um alívio para quem possui essa prótese, né? Porque quer dizer que não era nenhum problema de ter ou não o implante, em si uma indicação obstétrica da prótese da cesariana. Esse estudo também demonstrou que não havia risco maior de complicações relacionadas à prótese no momento do parto. Complicações essas como luxação, afrouxamento de algum dos componentes ou fratura durante um parto intravaginal não foram observadas durante esse estudo. E o que foi demonstrado, que é uma coisa que a gente já sabe, é que a idade da paciente no momento que ela fez a prótese é muito mais importante do que a via de parto que ela fez quando a gente vai pensar na sobrevivência do implante. E o que eu quero dizer com isso? Se a paciente, quanto mais jovem fez a prótese, ela tem mais risco de soltar essa prótese num período mais precoce, independente se ela fez parto normal ou parto cesárea. Então, não é a via de parto que essa paciente optou que fez com que o implante soltasse, e sim a idade muito jovem, muito precoce, em que ela recebeu a prótese total do quadril. Isso teve muito mais influência. Ou seja, quanto mais jovem é a paciente no momento da cirurgia de prótese total do quadril, maior risco de revisão precoce essa paciente tem. O estudo também mostrou que 60% das pacientes que estavam grávidas e tiveram uma prótese total do quadril experimentaram algum aumento de dor durante a gestação. Mais de 1/3 dessas pacientes continuaram a sentir dor após o parto. E uma coisa que foi observada é que se as pacientes tiveram uma dor persistente após o parto, deve-se levantar uma grande preocupação. Se essa dor não passou nas primeiras semanas após o parto, existe o risco de ter ocorrido durante o parto normal um afrouxamento do componente acetabular, uma soltura desse componente acetabular. Então, isso tem que ser investigado pelos médicos cirurgiões que estão acompanhando essa paciente. Essa observação minuciosa é muito importante, porque se algum desses componentes se soltou durante o parto, ou se essa dor persistente indicar realmente, for comprovado que um dos componentes estiver solto, um ou mais componentes dessa prótese vai ter que ser revisado, ou seja, vai ter que ser trocado nos próximos anos, né, que se seguem do parto normal. Após o parto, é essencial retomar as atividades físicas de forma gradual e seguir as orientações médicas para evitar complicações. Para concluir, então, a gestação na mulher que tem prótese total do quadril requer uma atenção especial, mas com os cuidados adequados, é possível vivenciar esse período de uma forma saudável e segura. O acompanhamento médico, a prática de exercícios apropriados e a adoção de hábitos que reduzam a sobrecarga na articulação são essenciais para garantir a saúde tanto da mãe como do bebê. Espero ter te ajudado com mais esse vídeo. Não desista do seu quadril e até a próxima semana. Fui!